Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 7. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 7. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 7. Vamos ficar em pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Digo a verdade, não minto. Para isso fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Fale aos nossos corações, alimente-nos nessa manhã, use-me como instrumento nas suas mãos para anunciar a tua verdade, a tua palavra, que somente saia dos meus lábios a tua palavra, ilumine os olhos dos nossos corações, para que possamos entender e compreender a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Podemos sentar. Megan Hill, no seu livro Orando Juntos, contou a seguinte experiência. Na adolescência, morei por alguns meses nas terras altas da Escócia e cultuava com uma congregação da Igreja Livre da Escócia. Lembro-me de quando fiquei surpreso quando, naquele primeiro dia do Senhor, o pastor começou a orar e a igreja inteira se levantou e permaneceu de pé durante toda a oração. Ao me juntar a eles, entendi que estava participando de um grupo em ação. Não estávamos dormindo, não estávamos passivamente ouvindo outra pessoa orar. Não, estávamos adorando, trabalhando e guerreando. Nós éramos a igreja e estávamos orando juntos. A experiência que Megan teve na sua adolescência deveria ser a realidade de muitas igrejas locais. A oração corporativa, a oração coletiva em muitas igrejas locais, infelizmente, meus irmãos, tem sido negligenciada. E isso vai na contramão da palavra de Deus. Eu quero lembrar aos irmãos que o apóstolo Paulo é quem escreve esse texto que nós lemos, 1 Timóteo. E o apóstolo Paulo escreve para seu filho na fé, Timóteo, com o objetivo de instruí-lo em como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. E no texto que nós lemos hoje, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai nos dar orientações, dá orientações a Timóteo e a nós, sobre a oração corporativa, a oração coletiva, como todos juntos nós precisamos aprender a orar. E o título do sermão de hoje, meus irmãos, é a oração coletiva na igreja local. A oração coletiva na igreja local. No verso 1, Paulo vai dizer: antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Antes de tudo aqui, meus irmãos, é uma referência não à prioridade de tempo, como se Paulo estivesse dizendo que na liturgia do culto, a primeira coisa que deve ser feita é a oração. Não é nesse sentido. Antes de tudo, refere-se à prioridade de importância.
O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui a Timóteo é que a oração coletiva na igreja local é de extrema importância para a vida da igreja. Não podemos negligenciar a oração coletiva. Não existe culto, meus irmãos, sem oração. E a oração, ela não é algo que somente deve ser feito no culto de quarta-feira, no culto da oração, né, que é o culto de quarta-feira. Não. O culto tem como um dos seus elementos a oração, e a oração é de extrema importância para a igreja. Quando nós nos reunimos para orarmos também. O culto cristão é uma resposta à palavra de Deus. Não podemos cultuar a Deus de acordo com os nossos preceitos humanos. Nosso culto a Deus deve ser baseado unicamente na palavra de Deus. John Owen, um dos puritanos mais influentes da sua época, um homem de Deus, um homem piedoso, ele era convicto de que a Escritura contém todas as coisas necessárias para serem praticadas no culto a Deus. A Escritura contém todas as coisas necessárias para serem praticadas no culto a Deus. O que isso significa? O que não está na Bíblia nós não praticamos. O que não está na Bíblia nós não fazemos na igreja. Então, por exemplo, os irmãos não vão ver aqui nessa igreja, no culto público, haver bailarinas ou bailarinos dançando no culto público. Por quê? Porque não tem na Bíblia. Significa que tudo aquilo que nós fazemos no culto é fruto da palavra de Deus. E os elementos do culto, meus irmãos, é a pregação da palavra, as ordenanças, ceia e batismo, cantar a palavra, ler a palavra e a oração. Não podemos de jeito nenhum inventar nossas próprias abordagens para o culto a Deus. A oração faz parte do elemento do culto. Cantar a Bíblia faz parte do elemento do culto. E veja, meus irmãos, que quem canta é a igreja. Por essa razão, os irmãos também não vão ver aqui apresentações aqui na igreja. Ah, pastor, eu quero fazer uma apresentação musical. Não é, aqui não é um palanque para você apresentar. A igreja canta como igreja. Nós devemos cantar, o grupo de louvor está aqui à frente, não é uma apresentação. E se há algum tipo de motivação para apresentação, é um pecado. O grupo de louvor existe aqui, meus irmãos, para nos encorajar como igreja a cantar. Quem canta é a igreja. E deixa-me te dizer algo. Se no momento que você estiver cantando ao Senhor, você não consegue ouvir a igreja cantando, nós estamos falhando. Porque quando nós cantamos como igreja, nós adoramos a Deus, mas também comunicamos a palavra de Deus uns com os outros. Então tudo aquilo que é estranho a elemento de culto, nós não trazemos na igreja. Nós não vamos ter balé na igreja, nós não vamos ter apresentações aqui na igreja somente para se apresentar. Não, os nossos cânticos é toda a igreja cantando junto. E a oração faz parte de um elemento de culto. Na Bíblia somos ensinados a orar individualmente. Existem vários textos que nos encorajam a orar individualmente, mas também somos ensinados a orar coletivamente como igreja. O tipo de oração que Paulo fala aqui, meus irmãos, no capítulo 2, versos 1 a 7, é a oração coletiva, é a oração da igreja. Quando nós nos reunimos para cultuarmos a Deus. E segundo Paulo, a oração coletiva no culto público deve ter lugar de destaque. Às vezes a gente vê acontecer tudo na igreja, menos a oração. Às vezes a gente tem aquele linguajar, eu acho que isso é certo, né? Como protestantes que nós somos, nós temos a ideia de valorizar a pregação da palavra, e com certeza, meus irmãos, a pregação da palavra ela tem primazia no culto público, mas muitas vezes nós acabamos negligenciando outros elementos de culto, como por exemplo a oração. Pouco nós oramos, ou nada a gente faz, né? Gastamos poucos minutos na oração.
A oração coletiva ou corporativa não significa que nos cultos públicos, meus irmãos, todos nós devemos orar ao mesmo tempo, de forma desorganizada, como vemos acontecendo em muitas igrejas. Vamos ficar em pé, todo mundo ora junto, todo mundo vai orando, ninguém mais sabe o que está sendo falado. Daqui a pouco você não sabe nem a sua oração, porque você está prestando atenção na oração do outro, e todo mundo começa a orar, e há aquele barulho, ninguém sabe como termina. Daqui a pouco o pastor tem que fazer para ficar calmo, para que possa orar. Não, meus irmãos, a oração coletiva não é isso. Se todos ao mesmo tempo começarem a orar, quem dirá amém? A oração coletiva ou corporativa, ela é a oração pública no contexto da igreja local. Isso acontece quando um de nós ora em voz alta e cada um de nós prestando atenção naquela oração, nós dizemos amém, concordamos com a oração. Amém significa assim seja. Então, quando um irmão ou uma irmã vem aqui à frente e ora corporativamente, ela deve fazer isso, ele deve fazer isso em voz audível, e nós devemos prestar atenção naquela oração, porque naquele momento aquela pessoa não está orando por ela, em nome dela somente, ela está fazendo uma oração pública. E aqui há algo muito interessante, meus irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu já vi gente que quando é convidado para orar publicamente, a pessoa chega aqui e fala assim: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é um Deus bondoso na minha vida. Não, meu irmão. Na hora que você é convidado a orar publicamente, você não vai orar, eu te agradeço, porque o Senhor me tem. Não. Você está orando pela igreja, em nome da igreja. É uma oração coletiva. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos tem abençoado. Você engloba toda a igreja. É a oração coletiva, é a oração da igreja. E todos nós que estamos ouvindo aquela oração, nós devemos prestar atenção, devemos estar ali. Que tem gente na oração também que vaga. Na hora que está acontecendo a oração coletiva aqui, a pessoa está prestando atenção no frango que pediu, que está aguardando lá assando, está pensando no almoço, está pensando nos problemas, no trabalho do dia seguinte, e não foca na oração. Nós devemos prestar atenção na oração, porque aquela oração também nos diz respeito. A oração é parte significativa na vida da igreja. Quando nos reunimos, meus irmãos, para cultuar a Deus, a oração ela não pode ser negligenciada. Vejam, meus irmãos, que Paulo não está dando aqui uma opinião sobre a importância da oração no culto público. Não é uma opinião. Opiniões, elas podem ser acatadas ou não. A palavra exorto no verso 1 carrega o tom de ordem. Paulo vai dizer, antes de tudo, exorto. Essa palavra carrega tom de ordem. Isso significa que negligenciar a oração coletiva, negligenciar a oração corporativa no culto público é desobediência à palavra de Deus. Uma igreja com pouca ou nenhuma oração é uma igreja doente, fraca, é uma igreja sem vida. Uma igreja com pouca ou nenhuma oração, ela é uma igreja doente, fraca, é uma igreja sem vida. E minha oração, meus irmãos, como pastor desta igreja, é que em nossos cultos a oração tenha lugar de destaque. Que a oração tenha lugar de destaque nos nossos cultos, tenha importância. Que a oração de adoração ou de louvor seja uma realidade em nosso meio. Essa oração, meus irmãos, de adoração e de louvor é focalizada nos atributos de Deus, é focalizada na perfeição de Deus. Que a oração de confissão de pecados continue sendo uma realidade em nosso meio. É necessário que nós confessemos os nossos pecados contra Deus de forma coletiva, de forma pública. É necessário, meus irmãos, que nós façamos orações de gratidão pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado, pelas dádivas que o Senhor nos tem dado, como por exemplo os dons físicos e espirituais que Deus nos dá. É necessário que façamos orações de súplicas, intercessões.
Uma igreja que prioriza a oração coletiva em seus cultos demonstra a sua dependência coletiva de Deus. Uma igreja que se coloca a orar, uma igreja que valoriza, que prioriza a oração corporativa, ela demonstra depender coletivamente de Deus. Queremos ser uma igreja que olha para Deus. Queremos ser uma igreja que não está somente voltada para nós, mas que está voltada para Deus. Uma igreja que caminha não segundo as nossas próprias forças, mas segundo as forças do Senhor. Queremos confiar, queremos depender de Deus. E a oração é uma demonstração de dependência a Deus. Quem na hora demonstra que anda pelos seus próprios caminhos. Na verdade, a falta de oração é uma atitude arrogante, de arrogância, de alguém que não confia, de alguém que não depende de Deus, de alguém que com as suas próprias mentes, com a sua própria mente, com a sua própria força, dirige o seu próprio caminho, dirige a sua própria vida. Mas a oração, meus irmãos, tanto individual como coletiva, demonstra a nossa dependência individual a Deus e a nossa dependência coletiva, a nossa dependência corporativa de Deus. Essa igreja, meus irmãos, é uma igreja que depende do Senhor. E se isso é verdade, nós precisamos valorizar a oração. Queremos ser uma igreja que olha para Deus, mas não somente isso, nós também queremos ser uma igreja que olha também para os homens. Os irmãos entenderam isso? Queremos ser uma igreja que olha para Deus, mas também queremos ser uma igreja que olha para os homens. No final do verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer que essas orações deveriam ser feitas em favor de todos os homens. Em favor de todos os homens. Veja que, segundo o texto, é prioritário orarmos como igreja por todos os homens. É tentador, quando nos reunimos para cultuar a Deus, termos nossas orações voltadas somente para nós mesmos. É verdade, meus irmãos, que a palavra de Deus nos encoraja a orarmos por nós mesmos. É verdade que nós devemos orar pelos enfermos, que são membros da igreja. É verdade que nós precisamos orar uns pelos outros como cristãos. Mas nós não podemos ter os nossos olhos voltados somente para nós mesmos. Mas também somos encorajados pela palavra de Deus a orar pelos de fora, por aqueles que não são do nosso meio. Nossas orações como igreja também devem ser por todos os homens e não somente pelos de dentro. É muito triste, meus irmãos, quando nós vamos para igrejas e percebemos que a igreja é uma igreja voltada somente para ti, para si mesmo, ora somente por si, pensa somente em si e não para os de fora. No verso 2, o apóstolo Paulo menciona um grupo de pessoas a qual nós devemos orar em nosso culto público. Ou seja, ele vai dizer que nós devemos orar por todos os homens, mas no verso 2, ele vai especificar, ele vai mostrar aqui um grupo de pessoas a qual nós, como igreja, devemos orar nos nossos cultos públicos. Olha o que ele vai dizer no verso 2. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Que coisa! O apóstolo Paulo está nos encorajando, meus irmãos, aqui, nos nossos cultos públicos, a orarmos pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Mas deixe-me te dizer algo aqui. Lembrem-se, meus irmãos, que na época do apóstolo Paulo, não existia nenhum rei ou governante cristão. Pelo contrário, o imperador que reinava quando Paulo escreve esta carta é o famoso imperador Nero. Este imperador foi bastante cruel e hostil à fé cristã. Uma das maiores perseguições
protagonizadas contra a igreja primitiva foi protagonizada pelo imperador Nero. Uma das mais ferrenhas perseguições à fé cristã foi protagonizada por esse imperador. Contudo, Paulo ordena que se façam orações pelos reis e por todos aqueles que exercem autoridade. Paulo nos ordena a orar por aqueles que exercem autoridade. É importante lembrarmos que as autoridades, meus irmãos, que existem no Brasil e no mundo, foram instituídas por Deus. Até mesmo Nero. Não existe autoridade que não foi instituída por Deus. Mas deixe-me abrir um parênteses aqui. Escute muito bem. É verdade que não existe nenhuma autoridade que não foi instituída por Deus. Mas isso não significa que toda autoridade que foi instituída por Deus serve a Deus como deve servir. Vocês entenderam o que eu falei aqui? É verdade que toda autoridade foi instituída por Deus. Mas dizer que toda autoridade foi instituída por Deus não significa dizer que toda autoridade serve a Deus como deve servir. Não significa que toda autoridade é submissa a Deus. Existem autoridades que militam contra Deus, mas até elas foram instituídas por Deus. Nós precisamos crer nisso. Deus estabeleceu as autoridades como instrumento para frustrar toda desordem e violência e para proteger o bem contra o mal. Deus estabeleceu a autoridade estatal para isso. E deu um tipo de autoridade, um tipo de poder que nós chamamos de poder da espada. Que é autoridade para suprimir o mal. E é por essa razão, meus irmãos, que não foi dado, preste atenção aqui, não foi dado à igreja o poder de agir com a autoridade que o Estado tem. Nós não podemos fazer uma assembleia aqui, por exemplo, e deliberar a prisão de alguém por infringir uma lei civil ou porque matou alguém, né? A gente vai fazer uma assembleia para colocá-lo na prisão. Nós não temos essa autoridade. Essa autoridade foi dada ao Estado. Então, o Estado foi dado a autoridade, foi dado o poder da espada, mas a igreja também tem um poder. Ela tem um tipo de poder que nós chamamos que é o poder das chaves. E isso acontece quando nós nos reunimos como assembleia para podermos deliberar também a inclusão e a exclusão daqueles que desobedecem à palavra de Deus, que não se curvam perante a palavra de Deus e vivem de forma pecaminosa. Então, é interessante a gente entender aqui que as autoridades, o Estado, ela tem autoridade para frustrar toda a desordem, toda a violência e para proteger o bem contra o mal. Veja o que Jesus Cristo respondeu quando foi interrogado por Pilatos, segundo João capítulo 19, verso 11. Jesus lhe respondeu: nenhuma autoridade terias sobre mim, se do alto não te fosse dada. Jesus vai dizer isso para Pilatos. Nenhuma autoridade você teria sobre mim, se do alto não tivesse te sido dado essa autoridade. Não nos restam dúvidas aqui, meus irmãos, que toda autoridade foi instituída por Deus. Contudo, por conta do pecado, os governantes deixam de cumprir seu papel e agem com tirania, agem oprimindo o povo, agindo com corrupção, interferindo na liberdade religiosa,
interferindo na liberdade de expressão e outros males causados por governantes que militam contra a fé cristã e contra todo cidadão de bem. Tudo isso acontece por conta do pecado. E uma das armas que temos a nosso favor como igreja, uma das armas que nós temos em nosso favor como igreja, diante dessa realidade, é a oração pelos nossos governantes. Ou seja, quanto mais há tirania, quanto mais há desobediência à palavra de Deus por parte dos governantes, mais nós deveríamos orar pelos nossos governantes. E qual é o motivo de nós orarmos pelos nossos governantes? Qual é o propósito? Será é porque eles são bonzinhos? Será que é porque eles são geniais? Não, meus irmãos. Não quero aqui generalizar, eu entendo que existem governantes piedosos, tá? Mas não é por esse motivo que a gente deve orar ou não. O motivo de nós orarmos pelas nossas autoridades está no verso final aí do verso 2. Para que tenhamos uma vida tranquila e serena, com toda piedade e honestidade. Este é um dos motivos, tem outros que a gente vai ver aqui. Então, o primeiro motivo é para que nós possamos ter uma vida tranquila e serena. Quem quer ter uma vida tranquila e serena aqui? Levanta a mão. Você quer ter? Para que nós possamos ter uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Maus governantes, com a sua arrogância e tirania, causam instabilidade econômica e podem facilitar, por exemplo, guerras e conflitos civis. Causando instabilidade política, civil no nosso país. E assim, obviamente, com isso não teremos uma vida tranquila e serena. William Hendrickson vai dizer que a inserção de perturbações, tais como guerras e perseguições, facilitará a disseminação do evangelho da salvação em Cristo para a glória de Deus. Veja aqui, meus irmãos, isso aqui é muito importante. É por essa razão, meus irmãos, que precisamos orar juntos como igreja pelos nossos governantes, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, uma vida sem guerra e sem conflitos. Para quê? Para termos uma vida tranquila e serena e ficar de boa em casa, embaixo do coqueiro, coçando o umbigo e curtindo uma televisão, Netflix com uma coca e um hambúrguer? Não, meus irmãos. Tudo isso, meus irmãos, facilitará a propagação do evangelho de Cristo Jesus. O objetivo de tudo isso não é os nossos próprios prazeres sendo satisfeitos, mas a propagação do evangelho de Cristo. Nós vamos ver isso mais à frente com mais detalhes. Então, o primeiro motivo é para que nós possamos ter uma vida tranquila e serena diante de Deus. Segundo, está no verso 3, o outro motivo. Olha o que diz o verso 3. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Muitas vezes, meus irmãos, nós não somos inclinados a orar pelos nossos governantes. Vamos ser sinceros aqui. Diante do caos político, diante do caos que nós vivemos no nosso Brasil, não dá vontade de orar pelos nossos governantes. Contudo, o texto nos diz que essa prática, ela é boa e agradável diante de quem? Diante de Deus. Você entendeu isso? Orar pelos nossos governantes, seja ele de boca branca, preta, seja o que for, é agradável diante de quem? Você entendeu isso? Você entendeu? É agradável diante de Deus. A prática da oração pelos nossos governantes é agradável diante de Deus. O texto diz: isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Deus é glorificado quando nós fazemos isso. Devemos orar desta forma, com o objetivo de agradar a Deus acima de tudo. Deus é glorificado quando nós obedecemos a sua palavra.
Quando nós oramos pelos nossos governantes, independente do viés que eles têm. Ah, pastor, mas olha, esse governante aqui, vou falar um negócio para o senhor, eu não vou orar por ele. Irmão, ore, a palavra de Deus diz que isso é bom. Então você faz isso não porque ele tem qualidades para que você ore por ele. Mas você faz isso porque isso é agradável diante de Deus. Você faz isso em obediência à palavra de Deus. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E veja, meus irmãos, que o texto aí vai dizer que isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Devemos orar desta forma com o objetivo de agradar a Deus acima de tudo, glorificarmos a Deus acima de tudo, mas no final desse verso diz que Deus é nosso Salvador. Meu irmão e minha irmã, veja só aqui, se eu e você somos salvos pela graça de Deus, Ele é nosso Salvador e não nós mesmos. Nós não nos salvamos a nós mesmos, Deus é quem nos salva. E somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé, somente em Cristo Jesus. Se você é um cristão, você foi alvo da graça de Deus. Deus te salvou por meio da fé, somente a fé em Cristo Jesus você é salvo. Mas deixe-me te dizer algo aqui nessa manhã, meus irmãos. Deus deseja não somente salvar a nós. Deus deseja não somente salvar a nós, mas segundo o verso 4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Veja o verso 3 e 4. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Isso é interessante. O que diz respeito a orar pelos governantes com a salvação? É porque teremos uma vida tranquila e serena para fazer o quê? A propagar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e não somente nós. E talvez você me pergunte, pastor, como podemos conciliar este texto com outros textos bíblicos que ensinam que Cristo morreu pelos seus eleitos? Como podemos conciliar este texto com a oração de Jesus? Em João capítulo 17, verso 9, que diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Jesus já que falou isso. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Como conciliar tudo isso com esse texto que diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos? Para interpretarmos 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, de forma correta, precisamos respeitar o seu contexto, pois texto fora de contexto é pretexto para heresia. E eu tenho a convicção de que os maiores problemas que nós temos em interpretar esse texto exatamente é por não respeitarmos o contexto. Aqui no verso 4, a palavra todos os homens. Coloca para mim o verso 4 no telão, por favor. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Deixa aí, porque eu vou gastar um tempo nesse texto. Aqui no verso 4, a palavra todos os homens não pode ser entendido como uma referência a cada indivíduo da raça humana. A cada indivíduo, de forma individual, da raça humana. Como também, meus irmãos, do mesmo modo, orar por todos os homens, no verso 1, não significa orar por cada componente da raça humana, cada indivíduo. Já imaginou você interpretar o verso 1 aí, que devemos orar por todos os homens? Então vamos orar por todos os seres humanos, cada indivíduo. Com certeza nós estaríamos falhando. Porque somos muitos no mundo. Orar aqui por todos os homens
não significa orar por cada indivíduo da raça humana, pois não temos aqui uma lista dos habitantes da raça humana para que nós possamos orar por cada uma delas de forma individual. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, também não é uma referência a cada indivíduo da raça humana. Somos cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo todo. É impossível, meus irmãos, nós orarmos por cada um deles de forma individual. A ideia aqui é que devemos orar, meus irmãos, por todo o grupo de pessoas. E veja aqui, é interessante isso. Paulo escreve para a igreja de Éfeso, uma igreja que era composta de judeus e gentios. Timóteo era pastor dessa igreja. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês devem orar por todos os homens, todos os grupos de pessoas, sejam elas judeus, gentios, sejam elas ricos, pobres, negros, brancos, vermelhos, seja o que for. O sentido é universal, pois a salvação não se limita a um grupo específico de pessoas. Deus não veio somente para salvar somente os judeus. Não veio somente para salvar brasileiros. Não veio somente para salvar a América Latina, o africano. Não, meus irmãos. Deus deseja salvar todos os homens, no sentido de que todas as tribos, gente de todas as tribos, gente de todas as nações, gente de várias etnias. Nós usamos esse tipo de expressão em nossas conversas diárias. Por exemplo, quando você vai iniciar uma reunião, imagine que você vai iniciar uma reunião e você diz o seguinte: todo mundo está aqui, vamos iniciar a reunião. Será que você quer dizer que todo mundo, o mundo literal, está ali, vamos iniciar a reunião? Não é isso que você quer dizer, certo? Ou, por exemplo, quando você não é convidado para uma festa de um amigo, e você diz assim: todo mundo foi convidado, somente eu fiquei de fora. Você não está dizendo que é todo mundo literal, cada indivíduo da raça humana. Então, esse texto, e na palavra de Deus é a mesma coisa, meus irmãos. Esse texto não é uma referência a todo mundo no sentido de cada indivíduo da raça humana. Essas expressões, meus irmãos, que eu dei aqui, esses exemplos, são exemplos de que nem sempre, quando usamos a expressão todo mundo, é uma referência a cada ser humano deste globo terrestre. A Bíblia também, quando usa a expressão todos, nem sempre é uma referência a cada indivíduo da raça humana. Por exemplo, João 3, versículo 26. Coloca para mim João 3, versículo 26. João 3, versículo 26 diz o seguinte: e foram até João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Será que João Batista aqui foi informado de que todos os membros da raça humana seguiam Jesus? É óbvio que não. É uma referência a um grupo específico ali. Do mesmo modo, meus irmãos, pelo contexto de 1 Timóteo capítulo 2, todos os homens aqui não é uma referência a cada indivíduo da raça humana, mas é uma referência a todo grupo de pessoas. A ideia é que não devemos orar somente por um grupo específico de pessoas, pois Deus deseja salvar todo o grupo de pessoas. Sejam pessoas de níveis sociais diferentes, pessoas de diferentes nações e culturas, de todas as tribos, seja baiano, seja paulistano, seja carioca, né, Júlio? Seja de outros estados, de outras localidades. Deus deseja salvar a todos. E é exatamente isso, meus irmãos, que Deus tem feito. Deus tem salvado todos os homens, de várias tribos, de várias nações. Veja, meus irmãos, que o que está por detrás das nossas orações pelos governantes não é o egoísmo no sentido de termos uma vida tranquila e serena para a satisfação dos nossos prazeres.
A vida tranquila e serena é para que nós possamos ter a oportunidade para pregar o Evangelho aos homens, pois Deus deseja salvar todos os grupos de pessoas, de todas as tribos, de todas as nações. Deixe-me te falar uma coisa importante aqui. Pastor, mas o que o Senhor está querendo dizer com isso? Olhando para o verso 4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Olhe para mim aqui. Existe alguma coisa que Deus queira que não acontece? Os planos de Deus podem se frustrar? Há alguma coisa que Deus deseja? Deus diz o seguinte: eu quero isso daqui. E aquilo não vai acontecer porque o homem vai frustrar os planos de Deus? Não existe. O que Deus quer fazer, Ele faz. Não é um Deus fraco. Não é um Deus manipulado pelo homem. Se Ele quer salvar todos os homens individualmente, se é isso que significa, individualmente Ele faria. Porque você e eu somos salvos, não porque nós que respondemos segundo a nossa própria consciência pecaminosa à salvação. Se eu e você nós respondemos o chamado de salvação com fé e arrependimento, é porque Deus trabalha em nós. E quando Deus trabalha em nós, meus irmãos, não tem como resistir. Quando Deus trabalha em nós, quando o Espírito Santo de Deus troca o nosso coração de pedra e coloca o coração de carne, quando Ele cura a nossa surdez, quando Ele abre os nossos olhos, não tem possibilidade de nós resistirmos à ação de Deus. Não tem possibilidade, meus irmãos. Não tem possibilidade. Deus, Ele troca a nossa vontade. Se você e eu, nós corremos até Deus, se eu e você nós dissemos sim ao Evangelho, é porque o Espírito Santo de Deus trocou a sua vontade, é porque o Espírito Santo de Deus trabalhou no seu coração para que você se arrependesse e cresça em Jesus Cristo. Não é porque você tinha a possibilidade de você decidir escolher a Deus por si próprio. Ninguém escolhe a Deus por si próprio. Você só pode ir até Deus se o Espírito Santo abrir os seus olhos e te atrair para Ele. E te atrair para Ele. E é interessante que Paulo aqui vai dizer que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pois sem a pregação da verdade, que é o Evangelho, ninguém será. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não existe salvação sem a pregação da verdade, que é o Evangelho. Por isso é prioritário também a pregação da palavra na igreja, o anúncio do Evangelho na igreja. Porque ao mesmo tempo que nós oramos, nós devemos pregar. Porque Deus deseja que todos cheguem a um pleno conhecimento da verdade. Ah, pastor, eu creio que pode haver salvação sem a pregação. Não existe salvação sem a pregação. Igrejas onde não se prega o Santíssimo Evangelho, tem gente não crente lá. Está lotada de gente religiosa. Mas para haver salvação, precisa haver pregação do Evangelho. Por isso também é prioritário que preguemos o Evangelho, que permaneçamos no Evangelho. Porque é por meio do Evangelho que vidas são transformadas. É por meio do Evangelho que pessoas são salvas. Nos versos 5 a 6, o apóstolo Paulo deixa claro qual é a mensagem do Evangelho, que é a verdade. Qual é essa mensagem do Evangelho, que é a verdade? E veja o que Paulo vai dizer nos versos 5 a 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Vocês entenderam isso daqui?
O texto vai dizer aqui que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não há um Deus para judeus e outro para os gentios. Não há um Deus para brasileiro e outro para os africanos. Para os haitianos e outro para os argentinos. Há um só Deus e há um só mediador. Não há um mediador entre Deus e os homens, somente um para os brasileiros e outros para outros povos. A salvação é somente por um só Deus e um único mediador. E o Deus é o Deus Trino, o Deus das Escrituras. E o único mediador é Cristo Jesus. Vocês entenderam? A Bíblia não abre espaço aqui para relativismo. Relativismo. Pastor, todas as religiões vão a Deus. Não, meu irmão. Há um só Deus e um só mediador. Cristo Jesus é o único mediador. Pastor, Maria pode ser uma mediadora. Não. Heresia. Maria não é mediadora entre os homens e Deus. Pastor, mas tem um Antônio Santo lá. Qual é o nome? Santo Antônio. É mediador? Não, não é. Heresia. Creia em Cristo Jesus, Ele é o único mediador. Pastor, mas tem um santo não sei de onde. Nenhum santo existe, meus irmãos, capaz de nos levar até Deus. Somente Cristo Jesus, nosso Senhor. Abandone a idolatria. Abandone os falsos deuses. Somente Cristo Jesus é o único mediador. Nossa, pastor, o Senhor é pesado, pastor. O Senhor sabe que a nossa cultura é muito católica. E o Senhor está falando categoricamente, estou falando categoricamente, meus irmãos, denunciando a heresia, assim como Paulo fez aqui no verso 20 do capítulo 1. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais os entreguei a Satanás. Tem gente que está na igreja evangélica, mas você vai na casa dela, tem lá um santinho. Tem gente que está na igreja evangélica, você vai perceber, tem outros deuses. E deixa-me te falar uma coisa aqui. É muito fácil nós também criticarmos aqueles que têm imagens de escultura como Deus, um falso Deus. Mas deixa-me te dizer, tudo aquilo que surge no seu coração, que você coloca em primeiro lugar, além de Deus, é idolatria. Aquele que adora Maria como mediadora, é uma idólatra da mesma forma que aquele que adora o dinheiro. Da mesma forma que aquele que adora filhos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Existe um só Deus, um só mediador. Um Deus para todas as nações, um Deus para todo ser humano, que é capaz de salvar homens e mulheres de todas as tribos, mas existe um só mediador, que chama-se Cristo Jesus. Não é Buda, não é Maomé, não é Santo Antônio, Maria, não é nada disso. Não é Janaína, não é nada disso. Chama-se Jesus. Foi Ele que veio até nós. Morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Tanto é que o verso 6 vai dizer: Ele se entregou em resgate por todos. Jesus, Ele veio até nós, Ele se entregou em resgate, Ele morreu na cruz do Calvário para nos libertar da escravidão do pecado. Não foi Maria que morreu na cruz, não foi Santo Antônio que morreu na cruz, não foi Buda que morreu na cruz, não foi Maomé que morreu na cruz, não foi, meu irmão, foi Cristo Jesus. Foi Ele que padeceu naquela cruz. É por meio do sangue de Cristo Jesus que nós somos redimidos, somente por meio de Cristo Jesus. E desde a reforma protestante,
Desde 1517, meus irmãos, nós protestantes temos anunciado para o mundo: sola Christus, somente Cristo Jesus. Não é o Papa, não é Maria, não é santo nenhum, não é Maomé, não é Buda, é Cristo Jesus, somente Ele, ponto final. E vamos continuar anunciando que é somente Ele. Foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que padeceu. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu próprio tempo. E o Paulo termina com verso 7. Ele vai dizer: eu digo a verdade, não minto. Para isso foi constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. O que Paulo está dizendo aqui? É por isso que eu fui constituído apóstolo, mestre, pregador entre os gentios. Porque Deus deseja salvar, olha, entenda, meu irmão, porque Deus deseja salvar a todos os homens de várias tribos, de vários grupos. Não é somente os gentios, não é somente os judeus. Eu sou um exemplo, Paulo está dizendo, daquele que foi chamado para também pregar aos gentios. Se eu e você somos salvos, nenhum de nós aqui provavelmente seja judeu, a não ser que tenhamos judeus de sangue. Mas se eu e você, gentios, somos crentes em Cristo Jesus, é porque Deus deseja salvar todos os homens. E Paulo foi escolhido como apóstolo entre os gentios. E deixe-me afirmar aqui, que não existe mais ninguém que tem todas essas três características que o apóstolo Paulo tem aqui. Somente ele e os apóstolos. Paulo foi pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Existem pregadores hoje? Existem. Existem mestres hoje? Existem. Existem apóstolos hoje? Vivos? Esse apóstolo que você assiste na televisão, eu tenho uma má notícia para te dizer, meu irmão, é um falso apóstolo. Esse apóstolo que pede para você colocar água na televisão é um falso apóstolo. Eles estão lascados hoje, porque ninguém mais coloca água na televisão. As televisões são finas, né? Tem como colocar água, né? É um falso apóstolo. Apóstolo bom é apóstolo morto. São os 12 Paulo, mas nenhum. Paulo está dizendo: eu sou exemplo daquele que foi constituído para levar o evangelho aos gentios. Querido irmão, querida irmã, que Deus nos ajude, como igreja, a sermos uma igreja de oração. Igrejas que não oram são igrejas doentes. Vamos valorizar a oração. É verdade que a oração ela tem que ser algo, é um elemento do culto. Todos os cultos têm que ser culto de oração de certa forma. Mas nós temos o culto de oração nas quartas-feiras. E uma forma de nós calcularmos se a igreja está saudável também é nos cultos de oração. As pessoas não valorizam o culto de oração, não participam dos cultos de oração. Quero encorajar, meus irmãos, a orarmos juntos como igreja, pelos nossos governantes, por todos os homens, para que nós possamos ter uma vida tranquila. Quero encorajar você, meu irmão e minha irmã, a anunciar a palavra de Deus. E deixe-me te dizer, nós vivemos tranquilamente, meus irmãos. Nós vivemos de forma tranquila no Brasil. Pastor, nós não vivemos de forma tranquila. É porque você não sabe o que é viver debaixo do Império Romano. É porque você não sabe o que é viver debaixo de uma tirania aguçada, como acontece nos países islâmicos, no norte da África. Nós temos tranquilidade no Brasil. A despeito de todos os problemas que nós temos, existe tranquilidade e nós podemos pregar o Evangelho com tranquilidade. Vamos ficar em pé. Quero orar por vocês, por nós. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Senhor, fala por meio dela aos nossos corações. Queremos Te louvar porque o Senhor nos alimenta por meio da Tua palavra. Somos edificados por meio da Tua palavra. Nos ajude a ser uma igreja de oração,
uma igreja firmada na Tua palavra, obediente à Tua palavra. Queremos zelar pela Tua palavra. Mas, ó Pai, colocando em prática a Tua palavra, nós queremos orar nessa manhã pelos governantes, pelo presidente da República. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, rogamos que o Senhor possa abençoá-lo e abrir a mente dele para que ele possa governar, tendo como propósito o bem comum de todo cidadão. Que o mal seja restringido, que nós possamos ter um país com uma economia saudável, com uma justiça, ó Pai, plausível, que nós possamos ter a alegria, ó Pai, de vermos o nosso Brasil crescendo na economia, crescendo, ó Pai, de uma forma não somente economicamente, mas também com a sua saúde e a educação sendo valorizada, aqueles necessitados, aqueles que estão passando por situações, ó Pai, de falta de o básico, que possam ser assistidos, ó Deus. Nós rogamos que o Senhor possa, com a sua graça e misericórdia, que o Senhor possa agir também, abençoando o executivo todo, os ministros, os deputados, o prefeito aqui da nossa cidade, os vereadores, o governador aqui da Bahia. Oh Deus, todos os governantes nós queremos colocar diante do Senhor, pois a Tua palavra nos ensina a fazer isso, a orar pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila. E é por essa razão que nós intercedemos, que nós oramos pelos nossos governantes, para que nós possamos ter uma vida tranquila, mas não uma vida tranquila, ó Pai, para nós ficarmos sem produzir, sem fazer nada, satisfazendo os nossos prazeres. Nos encoraja a anunciar a Tua palavra, pois o Senhor deseja salvar a todos os homens, gente de todas as tribos, nações. Que em meio a essa tranquilidade que nós temos no Brasil, surge aqui do nosso meio, da primeira igreja batista em Campo Formoso, homens e mulheres dispostos a sair para os povoados, dispostos a sair para outros estados, para outros países, outras nações, tribos, para anunciar a Tua palavra, para anunciar o Evangelho. Nos ajude, ó Deus, a usar os nossos recursos financeiros de forma sábia para a propagação do Santíssimo Evangelho da glória de Deus, aqui na Bahia e no mundo inteiro. E que aqui do nosso meio, ó Pai, surja missionários e missionárias. Mas não somente isso, todos nós somos incumbidos pela Tua palavra a anunciar o Evangelho. Que o Senhor nos use como igreja para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho aqui em Campo Formoso, aqui na nossa cidade, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos. Pois Deus deseja salvar todos os homens, de todas as tribos. Nós Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém.